A minha influência pela ciência foi através do meu irmão mais velho, que é professor na Universidade Federal da Bahia, professor Milton Porsani. E ele fazia geologia na graduação, aqui na USP, e cada trabalho de campo ele contava as histórias de campo, e isso foi despertando interesse em fazer alguma coisa relacionada às ciências naturais. E aí fui crescendo com aquilo na cabeça e prestei o vestibular para geologia. O meu irmão fazia o mestrado na Universidade Federal do Pará e eu fui para lá para fazer uma visita e fiz o vestibular para geologia e passei, e aí fiquei morando com ele. Isso em 83. E aí em 84 ele mudou para a Bahia para fazer o doutorado dele na Universidade Federal da Bahia. E eu passei a morar em Belém, fazendo a faculdade sozinho. E aí, numa dessas viagens que eu fui visitá-lo em Salvador, eu gostei muito da cidade e falei, olha, eu vou tentar transferência para a Universidade Federal da Bahia. E aí eu consegui essa transferência em julho de 86, consegui a transferência para a Federal da Bahia, terminei o curso de graduação, então, de Geologia na Universidade Federal da Bahia. Aí depois daí, o mercado estava um pouco restritivo e eu seguindo os passos do meu irmão. Ele falou, faz a geofísica. E ele estava fazendo doutorado em geofísica. Aí eu estudei para entrar no mestrado, passei na Federal do Pará, passei na Federal da Bahia e passei no IPH do Rio Grande do Sul. E dos três eu optei em fazer o mestrado pela Universidade Federal do Pará, onde a bolsa de pesquisa era uma bolsa da Petrobras, correspondia o dobro da bolsa do CNPq. Então a motivação maior foi voltar para Belém e fazer o curso de mestrado. Aí eu terminei o mestrado em 91 e fui contratado pelo Centro de Pesquisas da Petrobras, fica no Rio de Janeiro. Aí eu trabalhei na Petrobras durante 6 anos, e lá eu desenvolvi uma metodologia para investigar o subsolo. E aí eu queria crescer dentro da empresa, mas lá era difícil, estava naquele trabalho de rotina. E pedi demissão, que eu estava como um consultor da Petrobras na época. Aí eu pedi demissão e fui fazer o doutorado na Unesp, em Rio Claro, também voltado para a área de geofísica, com foco em geociências e meio ambiente. Então eu entrei em 96 no doutorado na Unesp, em Rio Claro, terminei o doutorado em 99, basicamente em 3 anos de doutorado. E antes de terminar de defender o doutorado, eu fiz o concurso para professor aqui na USP, no departamento de geofísica, fui aprovado. Isso foi em julho de 98. Em dezembro de 98 eu assumi o cargo como professor aqui na USP, como um título de mestrado. Não tinha defendido o doutorado ainda. Aí eu defendi o doutorado em março de 99 e aí virei professor doutor na USP. Em 2002 eu fiz o concurso na USP para efetivação como docente. Aí em 2005 eu fui fazer o meu pós-doutorado na Western Michigan University, Estados Unidos. E esse doutorado foi feito com bolsa FAPESP. E em 2009, de 2009 a 2013, eu virei o chefe do departamento de geofísica aqui no IAG. De 2010 até 2013, eu fui professor associado, livre-docente. Em 2015, eu virei professor titular e desde 2015 eu venho atuando como professor titular junto ao departamento de geofísica aqui do IAG USP. E desde 2007 eu sou pesquisador bolsista de produtividade do CNPq. As minhas pesquisas estão relacionadas a
uso de métodos geofísicos para exploração de recursos naturais, meio ambiente, estudos de águas subterrâneas, planejamento urbano, estudos arqueológicos, estudos forenses. E a gente vem contribuindo com as pesquisas que são desenvolvidas nessa área de estudos forenses, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, desde 2010, visando a busca de ossadas de guerrilheiros mortos na época da ditadura. E a gente atuou já no Araguaia e recentemente a gente acabou de fazer um levantamento agora em 2018 no Parque Nacional de Iguaçu, fica em Foz do Iguaçu. Esses estudos, eles têm rendido alguns bons resultados que a gente acaba orientando as escavações. No caso de Foz do Iguaçu, não teve sucesso assim de encontrar ossada, mas na guerrilha do Araguaia foi encontrado ossadas que relatam da época da ditadura. Da época da guerrilha. Da época da guerrilha. Mais recentemente, a gente trabalhou praticamente um mês atrás no episódio do rompimento da barragem em Brumadinho. Então esse é o trabalho assim, nosso mais relevante dos últimos 5 anos, porque trata de um trabalho voluntário visando contribuir para amenizar a dor das famílias que perderam seus parentes nesse episódio trágico do rompimento da barragem em Brumadinho. Então esse é um trabalho que a gente usou pela primeira vez no Brasil, um trabalho pioneiro de usar o método geofísico. Foi usado o método GPR, o método de radar de penetração no solo, que permite então investigar o subsolo até cerca de 30 metros de profundidade, depende da antena que você usa. É um método eletromagnético que manda ondas eletromagnéticas para dentro da Terra, e se tiver algum alvo em subsuperfície, parte dessa energia eletromagnética, dessa onda eletromagnética, ela reflete então nesses alvos e te mostra em termos de um perfil como que é a geometria desse alvo que ocasionou essa reflexão no subsolo. Como um sonar? Assim? É como um sonar, só que não vai na água, ele vai na terra. Pode ser até usado em água, mas em água de rio, em água que não pode ter, não pode ser uma água condutora de corrente elétrica, por exemplo, não pode usar na água do mar. E no caso de Brumadinho, o trabalho foi interessante porque teve uma motivação inicial, onde logo após o derrame, o rompimento da barragem, que foi no dia 25 de janeiro agora de 2019, nós recebemos uma semana após o episódio, recebemos um e-mail de um médico que atuava na corporação, junto ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, e desesperado, pedindo socorro, pedindo ajuda a quem trabalhava com geofísica e que pudesse contribuir para orientar as escavações, porque as escavações na área afetada pelo rompimento da barragem, a área é muito grande, alcançou cerca de 270 hectares, ou seja, cerca de 270 campos de futebol. Como que você vai trabalhar numa área gigante dessa natureza, um amontoado de lama com minério de ferro, com ferro retorcido, concreto? Como que o bombeiro, qual é o critério que o bombeiro vai usar para escavar esse material? Bom, aí antes de responder essa mensagem desse médico, eu passei o final de semana pensando como que a gente poderia contribuir, e aí eu tive a ideia de, bom, vou responder ao médico de duas formas. A primeira é do ponto de vista técnico, teórico. Do ponto de vista técnico,
os métodos eletromagnéticos, eles não funcionam em lama. A gente ouve falar pela mídia, não, a lama de Brumadinho soterrou tudo. A lama, o que é a lama? A lama nada mais é do que argila misturada com água, vira um barro. Isso é um material extremamente condutor. Mistura isso com minério de ferro, que é extremamente condutor, fica uma lama, então, preta, mais condutora ainda. E o aumento dessa condutividade, ele vai blindar a penetração da onda do GPR. Ou seja, teoricamente, essa foi a resposta para o médico. Teoricamente, o método GPR não vai funcionar em Brumadinho. Ponto. Aí me veio aquele espírito de solidariedade, de trabalho humanitário, de tentar fazer alguma coisa. Não simplesmente ficar sentado na minha cadeira, no meu escritório, com ar-condicionado, com telefone, computador, impressora, tudo a meu dispor, e ficar naquele comodismo. Eu falei, não, a gente tem que tentar, pelo menos tentar dar uma resposta, se o método funciona ou não funciona. Então, essa motivação adicional de servir ao público, como servidor público, o meu trabalho deveria ser no sentido de servir ao público. De que forma? Um trabalho voluntário, de ver se a coisa funciona nessas condições de lama que a gente ouve falar, lama de Brumadinho, que morreram mais de 300 pessoas. Então, eu fui conversar, antes de responder ao médico, eu fui conversar com o nosso diretor, expus ao nosso diretor, o professor Pedro Dias, essas duas questões que a gente tinha em mente para responder ao médico. A primeira, do ponto de vista teórico, que o método não tem chance de funcionar. Mas, nós como pesquisadores, nós não temos o direito de falar não, a coisa não funciona. Acho que antes de dar uma resposta dessa importância, dessa natureza, dizendo simplesmente não, a coisa não vai funcionar, se torna uma coisa muito simplória. Isso não tem nada de academia. Isso tem mais o conceito de conforto. O cara não quer sair do conforto dele, da cadeira dele. Então eu conversei com o nosso diretor, ele encampou a nossa ideia de, sabendo que 99% de chance não iria funcionar, mas, ou seja, teríamos 1% de chance. Esse 1% exatamente são as incertezas envolvidas em todo o processo físico-matemático envolvido na metodologia. Então a gente escolheu essas áreas, lama seca, para trabalhar, e o GPR funcionou muito bem. Conseguiu enxergar até 3,5 metros de profundidade. Nós fizemos testes para verificar até que profundidade conseguia investigar o subsolo. Verificamos que penetrava bem e observamos durante os trabalhos de campo que a lama, entre aspas, seca, não era lama, era um solo argiloso, seco, poroso, misturado com o minério de ferro. Então virava como se tivesse uma areia de duna preta devido ao minério de ferro. E que de lama ali não tinha alguns lugares que tinha lama seca, mas predominava esse material seco, poroso. Nesse processo de mistura, virou um material, um arenoso, com poros, onde os poros estavam preenchidos com ar. E isso proporcionou a penetração do GPR. Por isso que o GPR funcionou na área de Brumadinho. Então, qual é o aprendizado que a gente tira da lição em Brumadinho? Que nós, pesquisadores, nós não podemos simplesmente falar que não, a metodologia não vai funcionar em tal lugar só com base em conceitos teóricos. Então, esse é o maior aprendizado. A gente, antes de dizer o não, para você ter convicção que não vai funcionar, você precisa ir até o campo, fazer um estudo piloto e verificar se a coisa funciona. E por isso que funcionou, porque a lama não era lama, era uma lama seca misturada com minério de ferro
que virou um material poroso onde os poros estavam preenchidos com ar. Poucas pessoas no Brasil têm a oportunidade de seguir carreira numa universidade. Então, o ponto principal da ciência é começar desde base, incentivar o jovem a seguir no estudo, na carreira acadêmica, universitária, em qualquer linha de pesquisa. O Brasil é muito carente em termos de pesquisadores em todos os campos. Então eu vou falar um pouco do campo das geociências, que é onde a gente atua, em geologia, em geofísica, e para explorar o subsolo, pouco se usa da ciência. Por exemplo, o trabalho que a gente acompanhou agora em Brumadinho está sendo feito de forma aleatória. A escavação é aleatória, não se usa ciência, não se usa as metodologias que estão ao nosso favor. Por exemplo, a única universidade que estava na região de Brumadinho fazendo um trabalho para orientar as escavações foi o trabalho realizado pelos pesquisadores da USP. Então, a gente precisa de mais divulgação. É comum você falar que está trabalhando com o geofísica e as pessoas nem sabem o que é a geofísica. O cara vai entender, geografia, você trabalha com geografia. Não, é geofísica. E aí você tem que ter um trabalho de orientação para as pessoas, de difundir o conhecimento. Então a ciência é o caminho para o desenvolvimento de qualquer nação. Começa pela educação. A influência que eu tive muito forte foi a do meu irmão, que fez geologia e depois seguiu carreira com mestrado, doutorado e virou professor na Universidade Federal da Bahia. E é até hoje professor lá. Aí o fato de trabalhar com geofísica na Petrobras, eu acabei tendo um contato muito grande com a parte aplicada. Então fazia geofísica para ver o resultado, para orientar a exploração do petróleo. Só que isso me desmotivou pelo fato de demorar muito tempo dentro da Petrobras para você ver um resultado da tua pesquisa, que começou com a sua pesquisa. E aí foi quando eu comecei a migrar de petróleo, lá, grandes profundidades, para a parte mais rasa. Aí eu vim para águas subterrâneas, até 1 quilômetro de profundidade, e hoje eu estou na parte mais rasa ainda, que é até os primeiros 30 metros de profundidade. Mas então eu atuo com duas vertentes, até 30 metros de profundidade e também até 1 quilômetro de profundidade com exploração de águas subterrâneas. Então, em termos de influência, tive essa influência inicial e a partir daí eu deslumbrei a geofísica por interesse próprio mesmo. Aqui você é docente do que? Você dá aulas aqui? Aqui eu sou professor titular junto ao Departamento de Geofísica, dou aula de métodos geofísicos, elétricos e eletromagnéticos, com exploração de recursos naturais. Vamos pensar não em ser um cientista, mas sim em ser um pesquisador. A questão de ser um cientista vai ser uma consequência do trabalho que você desenvolve durante suas pesquisas. Então eu recomendaria ao jovem, nessa área de ciências naturais, geofísica, geologia, eu recomendaria ele a estudar a parte de física, matemática, geologia, ciências naturais como um todo, aprender uma língua em inglês, por exemplo, para poder fazer uma leitura técnica e gostar também de informática. Então, você se dedicando, estudando, aprendendo as ciências básicas como física, matemática, ciências como um todo, inglês e computação, bate tudo isso no liquidificador e vai virar um geocientista, um pesquisador. E aí você tem condição de seguir e desbravar esse mundo e você vai se identificar mais com uma área, mais com outra área. Então, vai de cada um. O campo é muito amplo. Então, o geofísico, ele pode seguir por diferentes carreiras, áreas de dentro da geofísica.
Eu escolhi métodos elétricos e eletromagnéticos. Outros podem escolher métodos sísmicos, gravimetria, magnetometria, radiometria. Então tem várias metodologias, cada metodologia vai ter a sua aplicabilidade. Então o que eu recomendo para o jovem que estiver me ouvindo, estude todas essas disciplinas básicas para você ter um bom embasamento teórico, físico, matemático, em geociências, computação e inglês, e você vai conseguir o seu espaço no mercado de trabalho, com certeza.